aqui, querida, sua Bíblia. Boa noite, meus irmãos. É bom estarmos reunidos aqui mais uma vez, apesar de não tão próximos fisicamente, certamente reunidos em nome de Jesus. Amém? Hoje é domingo e é um domingo especial, que é o domingo de ceia. A ceia é uma ordenança de Jesus Cristo. Ele se reuniu momentos antes da sua morte com seus discípulos. Acho que a maioria da pessoa, todos conhecem aquele momento especial chamada a última ceia de Cristo. E ali ele mostrou simbolicamente o que estaria acontecendo e as consequências da sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo, mais tempos depois, ele escrevendo para os Coríntios, ele descreve bem o que aconteceu naquele dia e essas consequências. Então nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Vou ler do verso 23 ao verso 30. 1 Coríntios 11, 23 a 30. Assim o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, registra aqui na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E continua, Jesus continua: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A ceia, ela é uma ordenança. Ela tem 3 aspectos principais, podemos dizer assim. O primeiro deles é que ela fala da salvação. Toda vez que você ceia, você está falando da salvação, porque a salvação vem pela fé em Cristo, e o seu corpo e o seu sangue, com a sua morte e ressurreição, nos trouxe a salvação. É um aspecto. O outro aspecto é o aspecto profético. O aspecto profético é porque nós anunciamos a sua volta. Nós estamos profetizando que Jesus voltará. Toda vez que nós ceamos, nós estamos anunciando a volta de Cristo. Mas existe um terceiro aspecto muito importante também, que é a oportunidade de mudança de vida. Na verdade, a ceia é um momento de decisão. Lembra que eu li? Examine-se o homem, reflita, transforme a sua vida, aproveite essa chance. Se você ceia dignamente, se você aproveita essa oportunidade, você sai da ceia para a vitória. Mas se você ceia indignamente, você então perde essa oportunidade. Sabe, queridos, a ceia sempre foi um momento de decisão. Durante todo o Evangelho, durante todo o Velho Testamento, durante todo o Novo Testamento, a Bíblia inteira, normalmente, sempre que Deus espera que você decida algo, quando há um momento importante na sua vida, o Senhor, de alguma forma, aparece, vem e ceia com você, propõe uma ceia para você. Isso acontece a Bíblia toda. Se a gente quiser começar, a primeira ceia aconteceu no Éden, no paraíso.
Ali, o homem e a mulher estavam diante de uma oportunidade gigante. Deus tinha plantado diversas árvores. No meio do jardim, ele chama e fala: plantei a árvore da vida no meio do jardim. Fica a dica. Plantei também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela. Não coma do seu fruto. Porque se você comer desse fruto, certamente você morrerá. Nós sabemos a história. Foi uma ceia indigna. Muitas consequências vieram, mas a boa notícia é que Deus é bom. Repita aí: Deus é muito bom. Porque apesar das consequências, Deus vai atrás deles e consegue consertar aquilo que aconteceu. Amém? Deus tem sempre uma chance. Por isso a ceia, ela tem uma boa notícia. A boa notícia é que é uma oportunidade de você receber a bênção que você tanto precisa. Amém? Tem uma má notícia. A má notícia é que se você ceia indignamente, você perde a oportunidade dessa bênção. Mas na verdade tem uma outra boa notícia. É que Jesus vai atrás de você para cear contigo de novo. Amém? Diga para você mesmo: Jesus me ama. Diz para você mesmo: hoje, dia de ceia, Jesus está vindo na minha direção. Hoje é dia de ceia, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossa vida, pela Tua graça, misericórdia e poder, e pelo Teu desejo, ó Deus, de nos abençoar. Que nessa noite, ó Deus, de maneira poderosa, nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Momentos difíceis, como esse que vivemos, muitas vezes nos afastam de Deus. Eu já sou pastor há 30 anos. Isso é uma coisa incrível. A tendência natural é que na hora da grande necessidade você se agarre com Deus. Na hora da decepção você se fortaleça com Deus, mas na verdade nem sempre acontece. Muitas vezes a aflição que nós passamos a sentir nos leva ao desespero. É um sonzinho aqui maravilhoso que de vez em quando se foge. Amém. Vê que são os anjos tocando harpa em algum lugar e até quando aqui, amém? Né? Mas, como eu dizia, a aflição que toma conta de nós, às vezes nos leva a atitudes impensadas. Às vezes a demora naquilo que esperamos, muitas vezes nos leva à desesperança mesmo, né? E até à perda de fé. E nessa hora, quando perdemos a fé, não mais confiamos em Deus. E aí, quando não confiamos em Deus, nós só podemos agir por aquilo que a gente enxerga, por aquilo que a gente é capaz de fazer. Então nós somos levados somente pela visão natural dos nossos problemas. A Bíblia mostra um momento de decepção, e creio que é o que Deus tem para nós essa noite, que é semelhante ao momento que nós estamos vivendo nesse mundo. Um momento em que a angústia tomou conta, assim como muitos de nós estamos angustiados com a vida que estamos vivendo. Domingo passado foi domingo de Páscoa, e aqui nós falamos sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Mas antes da ressurreição, houve a morte. E aquele momento para os apóstolos foi talvez muito semelhante ao que muitos irmãos, muitas pessoas estão vivendo. Parece que o sonho acabou. Parece que os projetos se desfizeram. Olhamos para frente e não tem nenhuma alternativa. Pensamos mais tantos anos nos dedicando para agora está tudo em aberto, não é mais nada do que a gente combinou. Quantas pessoas com suas empresas estão pensando, mas como eu vou continuar vivendo? Quantas famílias que hoje não conseguem nem dinheiro para comida e não sabem quando vão conseguir? Quantas pessoas aflitas com a sua saúde? Essa mesma perplexidade que toma conta de muitos, tomou conta dos discípulos. E naquela hora, naquele dia, alguns, por isso,
abandonaram a sua fé. Eu digo, era o momento de se agarrar com Cristo. Eu digo, é o momento de se agarrar com Cristo. Mas às vezes o nosso coração nos engana, né? E alguns deles se afastaram de Cristo, como alguns de nós hoje também estão se afastando. Mas nessa noite eu vim aqui para dizer, naquele tempo, naqueles dias, Jesus foi na direção daqueles que se afastaram, como hoje vem em nossa direção. Amém? Vamos ler essa passagem, está no livro de Lucas, capítulo 24, é uma passagem longa, ela começa no versículo 13, e vai até o 33, mas eu não vou ler tudo, vou ler uma parte, vamos comentar, e depois lemos outra, para ganharmos um pouco de tempo. Diz que, em determinado dia, 2 dos discípulos que deveriam estar em Jerusalém, porque marcaram o encontro, Jesus tinha marcado o encontro para eles estarem lá, depois da sua ressurreição, eles foram embora. Diz assim que 2 deles foram para uma aldeia. Essa aldeia era o lugar onde eles moravam. Aqui diz que era um lugar distante de Jerusalém, 60 estádios, e o nome do lugar era Emaús. E os 2 iam conversando, aqui diz no verso 14, iam conversando entre si. Eles tinham desistido, eles tinham abandonado a sua fé, eles resolveram organizar a sua vida sem levar em conta que Cristo está vivo. E olha que nesse momento Cristo já havia ressuscitado, mas eles não conseguiam ouvir isso, eles só conseguiam focar naquilo que eles estavam sentindo. Hoje também muitas pessoas estão esquecidas que Jesus ressuscitou, estão simplesmente focadas na sua visão natural, mas diz a Bíblia que eles iam falando entre si. Então, verso 15, aconteceu que enquanto eles falavam, Jesus então chegou junto deles e se aproxima deles para conversar com eles, para ajudá-los, né? E diz a Bíblia que quando Jesus chega, eles não enxergam Jesus. O verso 16 diz claramente: os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Olha que coisa incrível. Aqueles homens, eles perdendo a sua fé, desistem do projeto de Deus para a sua vida, desistem da segurança da presença de Deus e vão embora. E vão embora murmurando. E Jesus vai na direção deles e os encontra, mas eles não reconhecem. Muitos de nós essa noite estamos assim também. Temos vivido dias como se Jesus não estivesse ao nosso lado, como se a sua segurança não fosse tão segura, ou como se até nem existisse. Mas Jesus está do seu lado, e muitos de nós estamos como eles, como os olhos como que fechados. E eles saem, aí eu vou adiantar aqui para não ler tudo no diálogo, né? Então eles saem, Jesus pergunta para eles: onde é que vocês estão indo? Eles estão indo para Emaús. E por que vocês não estão em Jerusalém? E eles dão uma bronca a Jesus, falam: ué, por que eu não estou lá? Você não sabe o que aconteceu? Eles dizem isso aqui. Só você que não sabe. Vê se tem cabimento. Muitas vezes o Senhor se aproxima de cada um de nós no nosso íntimo, e às vezes através de uma pessoa fala conosco, e a gente: você está maluco? Para que fé? Como fé? Você não está vendo o que está acontecendo? Eles disseram para Jesus: tu não sabe o que aconteceu? Jesus, foi com ele que aconteceu, foi ele que ressuscitou, mas eles estavam falando. E quando eles acabam de dizer, eles falam uma frase que eu gostaria de registrar. Eles começam a falar, né? Os problemas, Jesus não estava mais, não tinha. Aí eles param e dizem assim: é verdade que algumas mulheres viram Jesus ressuscitado. No domingo passado, a pastora pregando aqui na Páscoa, ela citou esse exemplo. As mulheres foram as primeiras que viram, e elas voltaram e anunciaram. Pedro inclusive foi ver, mas esses 2 desistiram e foram embora. Talvez você essa noite esteja assim, já escutou diversas vezes que Jesus está vivo e é capaz de te guardar, é capaz de te curar, é capaz de te proteger, é capaz de te conduzir, é capaz de te restaurar, é capaz de fortalecer, mas você está optando como eles, para ficar olhando apenas para as dificuldades que estão em sua volta. Jesus explica para eles: não, vocês estão enganados, isso aconteceu, aquilo tudo aconteceu, estava sob
a palavra de Deus, estava escrito que o Messias morreria e ressuscitaria. Eu quero que vocês saibam que tudo que está acontecendo não foi novidade para Deus. Não pensem que Deus falou: ih, coronavírus. Não pensem. Não quer dizer que se Deus sabia, Deus gostou. Não quer dizer que se Deus sabia, é porque Ele planejou. Mas não imagine que Deus foi pego de surpresa. E não imagine que o poder de Deus está limitado a qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de vírus. Porque Ele te ama. Ama tanto que hoje Ele foi na tua direção para que você ceasse com Ele aqui e recebesse a bênção que você tanto precisa. Amém? Então eles vão conversando ainda, e aí eles chegam até mais ou menos o local que eles iam. Então eles param. Jesus convida eles para cear. Jesus convida eles para cear. Hoje é dia de ceia, e essa parte eu vou ler. Está no verso 30 já, né? Diz assim: e aconteceu que Jesus, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E nessa hora abriram-se os olhos. Lembram? Quando nós começamos, a Bíblia diz: eles estavam com os olhos como que fechados, do lado de Cristo, ouvindo a Cristo, mas não reconhecendo. E quando eles cearam, de uma maneira especial, interior, indescritível, aquele problema passou e abriram-se os olhos, e então eles reconheceram que Jesus estava do nosso lado, do lado deles. E aí continua essa passagem, e disseram um para o outro: mas meu Deus, por quê? Nós demoramos tanto a ver. Não ardia em nosso coração quando conversávamos com Ele, quando estávamos na Sua presença, quando nos falava dos seus projetos? E nessa mesma hora, verso 33, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles. Amados irmãos, a situação atual é semelhante. O que Deus espera de nossas vidas é essa: que você abra os seus olhos, que você coloque a sua confiança em Cristo, da onde você nunca devia ter tirado. Essa é o motivo de nós estarmos reunidos nessa noite ceando. Mas eu quero dizer para você que talvez não esteja tão confiante como deveria. Eu digo para você que está enfrentando essa pandemia, mas não só pela pandemia que você está enfrentando. Talvez em outras áreas de sua vida você também não está confiando no Senhor. Talvez você possa estar num descaminho, o outro caminho, o caminho errado, que aqueles homens fizeram para o outro lado. Talvez você, não por causa da pandemia, ou junto com a pandemia, você possa estar num descaminho. Quero te dizer, hoje é dia de ceia. Conserte sua vida. Assuma os seus compromissos com Cristo. Reate os seus compromissos com o Senhor. Retorne para Jerusalém, que é onde expressa-se simbolicamente a presença de Cristo. Porque hoje é dia de ceia e é dia de decisão. Amém? Vou chamar a pastora para vir para cá com nossos músicos e vamos orar, nos preparando para a ceia. A pastora está me lembrando para perguntar a vocês se vocês estão preparando a ceia. Estão preparando a ceia. Vamos aqui pegar os elementos da ceia, cada um com o seu. Eu li aqui, vou repetir. Na noite que Jesus foi traído, anterior, ele pegou um pão. Pega o seu pão.
Ele pegou o pão, um pedaço de pão, partiu um pedaço de pão, e ele disse para os seus apóstolos que aquele pão representava o seu corpo, partido, seria partido para a salvação deles, para a nossa salvação. E diz a Bíblia que, de semelhante modo, ele pegou um cálice e disse para aqueles apóstolos perplexos, ele disse para eles: este aqui é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Hoje, essas palavras se repetem porque ele disse que nós deveríamos continuar fazendo isso em memória dele. Então este aqui é o corpo de Cristo, e este aqui é o sangue de Cristo. Mas essa passagem, ela mostra: examine-se o homem. Essa não é uma passagem ameaçadora. Algumas pessoas falam: não vou cear porque eu posso estar ceando indignamente. Não é ameaçadora. Ela é uma oportunidade. Examine-se o homem, de maneira que você ceie de maneira digna. Digna no sentido de receber a sua bênção. Nós já vimos aqui, eu falei, para aqueles que ceiam de maneira indigna, Deus sempre vai atrás, mas certamente é uma bênção que você perde no momento. Por isso, nessa hora, nós vamos cantar um cântico. Enquanto cantamos esse cântico, aí, reflita, examine-se, fale com Deus, peça fé a Deus, peça perdão a Deus, faça uma aliança. Não deixe que uma pandemia lhe pareça maior do que o poder de Deus. Não faça isso. Não permita que o teu desânimo venha levar a você a descaminhos. Não faça isso. Fale com Deus enquanto ouvimos esse cântico e depois sairemos juntos em nome de Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavou de toda iniquidade. Jesus, pão da
profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Comamos e bebamos em memória de Jesus. Amém. Eu espero que brevemente Jesus possa vir cear, abreviando esse tempo, que Ele passe logo, em nome de Jesus. Que nós possamos aproveitar essa ceia e abrir os nossos olhos, porque Jesus tem poder e deseja isso para nós. Amém? Antes de encerrar, o pastor quer dar um pequeno aviso. Há uma importância muito grande nesse momento, que nós possamos estar sustentando uns aos outros em fé. É muito importante, isso sempre foi. Nós sabemos muito bem o que significa a comunhão. Isso não é um modo de falar. Isso não é uma coisa bacana, porque é. A verdadeira comunhão é um poder. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir não significa orelha. Ouvir é ver, é sentir. E é importante que a gente possa estar expressando a nossa fé. Durante esse período, eu tenho recebido muitos testemunhos de irmãos aqui de nossa igreja, de como Jesus tem operado em suas vidas, em meio a esse tumulto, parece não ter fim. Jesus tem operado em nossas vidas de diversas maneiras, e cada um me dá um testemunho, e não só na questão da saúde, também na área econômica, mas também em outras áreas. Então eu tenho orado a esse respeito, e eu passei a separar o que eu estou chamando aqui um banco de dados de testemunho. Eu procurei algum desses irmãos e pedi para eles fazerem um testemunho. Pedi para fazer um vídeo no Zap, curto para não carregar demais. Estão me ensinando, né? Estou aprendendo, não tanto, mas estou aprendendo, né? E cada um tem feito. Nós já temos uma boa quantidade. E a partir de segunda-feira, toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, toda quinta e toda sexta, nós vamos todos os dias, exceto sábado e domingo, às 18 horas, nós vamos postar nos nossos grupos um testemunho. Então eu quero te convidar para que, primeiro, não deixe de assistir. Se você faz parte de um grupo, passe para o outro. Se você não faz parte de algum grupo da igreja, são tantos, eu mesmo não faço parte de todos, né? Você então se informe com alguém. Se você tem um amigo, um conhecido, alguém aflito, compartilhe esse testemunho. É uma pessoa como você, como eu, que na sua vida, em determinada área, Jesus esteve presente. Nós botamos assim uma espécie de título que antecede o testemunho e que termina o testemunho: Jesus não está de quarentena. E eu convido, em segundo lugar, você que tem algum testemunho que ainda não me deu, mande meu particular, converse comigo. Aliás, vocês estão acostumados a conversar comigo, todo mundo tem meu telefone, meu Zap, né? Pode passar, fala comigo, aí a gente conversa, organiza para que tenha um formato legal, e eu ponho ali no meu banco para que todo dia a gente possa seguir em frente. Amém? Então quero encerrar convidando os irmãos a estarem atentos, porque todo dia às 18 horas nós vamos ver que Jesus não está de quarentena. Amém? Que Deus nos abençoe. Mas antes de encerrar, nós vamos cantar um cântico que fala bastante sobre isso que eu disse. Esse testemunho
Isso não é uma parte administrativa da igreja. Que alguém sem fé possa confundir isso com o marketing. Você explica, você está no lugar errado. É uma expressão de amor e poder e comunhão. E nós vamos cantar esse cântico aqui, para encerrar o nosso culto, falando da importância disso. Amém? Vou chamar a pastora então. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Nem a vida e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A fome, a nudez ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, pra se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querida irmã. Eu preciso de ti, querido
Boa noite, que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de vitória. Amém.